O estratégia, ele significa muito pra mim, ele é como se fosse meu companheiro, sabe? Meu parceirão da minha aprovação, sabe? Meu melhor amigo, porque sem ele não teria como eu ser aprovado, definitivamente não. Eu acho assim que ele... eu acho que ele é meu melhor amigo, porque ele me ajudou muito na sua aprovação e porque melhores amigos são aqueles que querem o seu bem, né? Então, querem seu sucesso. E o estratégia quer o seu sucesso, né? Quer o meu sucesso. Então, eu acho que eu diria que ele é meu melhor amigo. Meu nome é Henrique Stenwasher Fernandes, eu tenho 17 anos e eu fui aprovado em Direito na USP, lá na Sanfran, e eu sou de Suzano, aqui região metropolitana de São Paulo. O meu interesse pelo direito surgiu com meu pai, meu pai e meu avô, eles fizeram direito. E aí eu sempre tive conversas com meu pai sobre absolutamente tudo sobre o direito, sobre todas as possibilidades que o direito te dá, sobre todas as teorias do direito, assim, que meu pai achava interessante e me falava. Foi aí que despertou um interesse muito grande pela área e eu falei, meu, é isso que eu quero seguir, que é isso que eu quero fazer para minha vida. O que me fez escolher a USP foi que ela simplesmente é a USP. A São Francisco, por exemplo, que é a faculdade de Direito da USP, ela é fenomenal. Ela é assim, parece um museu, que quando você vai lá, é muito histórico aquele lugar, tem muitos poetas, muitos artistas, muito político importante para a história do Brasil, muitas pessoas, muitas personalidades importantes para gente que estudaram lá. Então, assim, eu acho que poder estudar lá era meu foco porque é fenomenal. Eu imagino que deve ser fenomenal, ainda não estou estudando lá, mas já já eu começo já. Eu conheci estratégia com um amigo meu que fazia um curso e com vocês, e aí ele me recomendou e eu falei, meu, muito legal esse conteúdo, as aulas, os PDFs, todos completos, aí eu falei, vou assinar. Eu achei o material incrível, porque ele é muito completo. O bom do Estratégia é que ele fala exatamente o que vai cair no vestibular. Não dá somente a matéria e é isso. Ele dá os bizus, que são as dicas, né? Pra tipo, ó, fique esperto com isso, fique esperto com aquilo. E ele, pelo menos nas videoaulas, por exemplo, cursos de exatas, o Cazé, o professor de matemática, ele falava exatamente, ó, isso daqui vai cair, e ele não simplesmente dava, por exemplo, a fórmula, ele ensinava como chegar naquela forma, então se tornava muito mais intuitivo para você entender. Não era só, vou decorar essa fórmula. Não, era simplesmente, vamos entender de onde chegou essa fórmula para ser mais lógico para você, para a fórmula fazer mais sentido para você. Então, assim, foi muito bom porque facilita o entendimento, né? Então, eu acho que eu gostei muito disso e dos PDFs que são completinhos, completos, e os bizus dos PDFs. O recurso da estratégia que eu mais usei foram as sedações. Na segunda fase, eu tive acesso a poder enviar as sedações. Eu acho que eu fiz um monte, assim, foram, assim, um mês e meio de preparação para a segunda fase. Eu acho que eu nunca fiz tanta redação na minha vida, enviando, esperando a correção, enviando, esperando a correção. Então, foi muito bom, foi essencial. Minha experiência com os PDFs e com as videoaulas foi muito boa. Eu gostei demais mesmo, até porque as videoaulas são... A plataforma em si do Estratégia é muito fácil de você navegar, é simples, você consegue, é muito intuitiva, você consegue navegar tranquilamente, as videoaulas são muito boas, os professores são muito bons, justamente por não saírem da mesmice, que é aquela parada de, eu vou simplesmente dar a matéria superficialmente, faz os exercícios. Não, eles não são nem um pouco superficiais. Isso é muito bom para você que quer, poxa, eu quero ter um ensino mais direto, assim, focado pro vestibular que eu quero passar, porque, meu, eles vão ensinar
No curso, por exemplo, para a USP que eu fiz, era próprio para a USP, da segunda fase. Eles ensinavam exatamente como caía na USP. É diretaço e também muito, muito, muito bom o sentido de vamos detalhar bem, sabe? E os PDFs também eram bem detalhados, tinha bastante exercício, então me ajudou muito. E as resoluções eram muito boas também, eu usei tudo, tudo, foi muito bom. Eu adorei os professores de estratégia. Meu favorito é o Cazé, até porque eu aprendi matemática por conta dele. Eu era horrível em matemática. E, tipo, como direito tem matemática na segunda fase, eu falei assim, eu preciso aprender matemática. E eu aprendi por conta dele, justamente por conta daquelas explicações detalhadas, enfim. Os outros são muito bons também. Assim, o Naldo, de geografia, na segunda fase, no curso de segunda fase dele, ele explica certinho como você tem que escrever, diretaço. Muito bom mesmo. Todos são muito bons, mas o meu preferido é o Casé. As vantagens que eu encontrei estudando online foram inúmeras, de verdade mesmo, porque eu tenho preferência em estudar online. Eu me sinto muito mais produtivo. Eu acho porque assim, ir para um cursinho, lá onde eu moro, eu teria que me deslocar 1 hora para ir e outra para voltar. E lá o cursinho seria, tipo, sei lá, umas 3 horas, 4 horas no máximo de aula. Aí seria 4, 5, 6 horas para fazer o cursinho e você vai ter 4 horas só de aula, 3. Então não valia a pena. Não, eu não iria me sentir produtivo. Eu não ia ter tempo para fazer exercício, não ia ter tempo para fazer revisão, que para mim foi essencial. Então assim, ter um curso online foi eu dou sempre preferência para curso online porque realmente é bem melhor. Assim, particularmente falando, eu me sinto mais. Eu consigo organizar melhor. Consigo organizar melhor os meus estudos e também, eu tô lá no meu tempo. É o meu tempo. Se eu tô com a cabeça cheia hoje, não vou fazer, vou deixar para amanhã para ser melhor, para ser mais produtivo. Enfim, eu acho que no quesito produtividade é a vantagem máxima assim do curso online. Eu acho que o investimento que eu fiz é, tive um retorno exponencial, sabe? Porque, poxa, não tem preço você ser aprovado na faculdade que você sempre sonhou, porque eu sempre sonhei estar lá na Sanfran, né? Foi um sonho e não tem preço, não tem preço que pague. E ainda, é isso, é fenomenal. Eu acho que teve um retorno muito grande mesmo, não tem nem como dizer, não tem nem como mensurar exatamente. Para quem está com o pé atrás em fazer um curso online, eu acho o seguinte: você tem que ter duas coisas: perseverança e planejamento. Se você tem essas duas coisas, pronto. Porque a perseverança vai ser para você continuar firme e estudar, mesmo com a sua cama do seu lado. A perseverança vai ser boa para, tipo, não, eu tô com a cama aqui, mas eu vou estudar. Eu vou sentar na minha cadeira, eu vou estudar. Eu não vou ficar mexendo no celular e tal. Você tem que ter foco. Foco, perseverança. As pessoas acham difícil ter foco, mas é porque é difícil ter foco no começo. Mas depois que você cria, por exemplo, uma rotina, e depois de 2 semanas você já tá com foco. Você já tá tipo, a minha rotina é essa. Não vou sair daqui, não vou sair dessa minha rotina. Para as pessoas que se falam assim, não conseguiria fazer um curso online porque eu sou muito distraído, não consigo me focar, eu acho que vale tentar, vale muito a pena tentar, justamente porque facilmente você consegue se acostumar com aquela rotina, sabe? Então a questão do foco vira algo rotineiro, já faz parte da sua rotina. E outra coisa é o ponto positivo do planejamento. Se você tem um planejamento, você consegue planejar muito melhor suas coisas num curso online do que num curso presencial. Você consegue, por exemplo, eu vou ver aqui os módulos que eu vou estudar, vou planejar, esse módulo eu vou ver tal dia, essas aulas eu vou ver tal dia, esse exercício eu vou fazer tal dia. Então, tipo, você tem um planejamento muito melhor porque você tá decidindo o que você vai fazer, sabe? Então, curso, acho que essas são minhas duas dicas.
tenha foco e planejamento. São benefícios assim que... O planejamento é um benefício incrível, que você consegue planejar na hora que você quiser. Eu recomendo estratégia sim, porque foi por conta dele que eu fui aprovado, foi por conta dos professores que eu fui aprovado, do material, do auxílio, das dicas, não só de dicas, mas também do fórum de dúvidas, das redações, das correções das redações, enfim, todo o material, tudo, o conjunto inteiro foi essencial, o conjunto inteiro do estratégia foi essencial para minha aprovação. Eles estão compromissados mesmo com a sua aprovação. Na minha segunda fase, eu estava bem nervoso antes de fazer a prova, muito nervoso mesmo. Depois de uns 10 minutos, o sangue fica mais de boa, você fica mais calmo. E aí eu fazia as questões, eu não deixei nenhuma em branco. Foi assim, eu fiquei, eu consigo fazer, eu tô desenrolando, tô conseguindo ir bem nas questões. Eu achava, né? Eu não sabia a resposta, só escrevi o que eu achava, né? Eu tava, faz sentido o que eu tô escrevendo. E matemática, principalmente no segundo dia, eu fiquei, eu não acredito que eu tô conseguindo fazer, porque eu saí da prova, eu fiquei falando a noite inteira pro meu pai daquela prova, que eu fiquei, pai, nossa, eu não acredito que eu consegui fazer, olha isso, nossa, esse foi meu pensamento, porque eu não tava acreditando que eu consegui ter aquele pensamento, sabe? Pra conseguir chegar na resposta certa. E, assim, foi muito gratificante, porque matemática, assim, também sempre foi minha dificuldade, sempre. E eu consegui muito bem mesmo. Eu digo até que é por conta da matemática, que foi meu diferencial na minha nota, que eu consegui a aprovação. Fiquei muito feliz. Embora nervoso no começo, eu fiquei muito feliz que eu conseguia fazer as questões, né? Esse ano eu achei que eu não ia ser aprovado, mas eu fui fazendo as provas e aí você vai ganhando meio que confiança por conta que você vê os seus gabaritos, você vai ganhando uma certa confiança. Sempre tem aquela insegurança de, tá, eu fui bem, mas não é garantido, sabe? Sempre tem essa insegurança, normal. Às vezes eu senti essa insegurança também. E até porque, poxa, eu não tinha certeza de nada, né? Mas eu fui fazendo as provas, fui ganhando uma certa confiança. Eu tinha na minha cabeça que, poxa, tá, eu tenho possibilidade sim de ser aprovado. Dá pra ir, sabe? Dá pra ir. Não fiz uma prova ruim, não. Mas claro, a insegurança é totalmente normal. Eu sempre tive insegurança, tipo, tá, beleza, dá pra ir, mas será que eu passei mesmo? Sabe? Será que eu consigo passar? Mas eu tava um pouquinho confiante, sim. Na minha prova, na primeira fase, a nota de corte de direito é 62 ou 63 e eu tirei 71, 71. Eu achei essa nota boa até, porque na minha outra prova, no segundo ano, que eu não tinha feito nenhum curso, eu tirei 54. Então foi um grande pulo e eu fiquei orgulhoso da nota dessa primeira fase. Na segunda fase, eu não sei exatamente quantas eu acertei. Na minha nota, eu não achei que eu ia tirar essa nota. Por exemplo, a primeira fase. Poxa, eu nem imaginava que eu ia ir tão bem assim. Eu tava inseguro o quanto conseguia a nota de corte, sabe? E eu tirei até bastante acima da nota de corte. E na segunda fase, eu não imaginava que eu ia conseguir fazer tantas questões de matemática. Porque eu tô focando na matemática, foi minha dificuldade maior, né? Eu não imaginei que eu ia conseguir fazer tantas questões, assim, porque são 4, cada questão tem A, B e C, né? Aí eu consegui, teve questão que eu fiz inteira, acho que eu fiz umas 3 questões que eu fiz 100%, e aí as outras eu deixei meio incompleto. Fiquei, caramba, fui bem, né? Matemática deu pra ir bem, História e Geografia também, então, tipo, fiquei bastante contente, eu não esperava esse meu resultado na segunda fase, principalmente, e nem na primeira, né? Eu tava tentando ficar no corte, fui até bastante acima. Eu não tinha tentado estudar por outros materiais, eu só ficava mesmo no material da escola. Só que o material da minha escola
ele não é 100% focado pra USP, eu sinto que é mais pro Enem, e, tipo, Enem pra mim, eu fui muito mal no Enem, não era meu foco. Até porque eu fui mal no Enem, porque meu foco era 100% FUVEST, né? E, então, não, eu não tinha experimentado nenhum outro material. O estratégia foi só o que eu precisei mesmo para ser aprovado. Uma dificuldade que eu tinha, e com certeza o estratégia me ajudou, foi a matemática, por causa do professor Cazé, né? Que ele é muito, muito, muito bom. Me ajudou muito. E sem o estratégia eu não ia conseguir gostar tanto assim da matemática, ver ela como uma matéria muito bonita. O estratégia foi essencial para isso. Outra coisa da estratégia também é que no planejamento, claro, você tem que se planejar, você vai lá, se planeja, tal, mas é muito organizado a plataforma, então você tem mais facilidade para isso. Você tem mais facilidade para se organizar. Por exemplo, tá, eu vou ver aqui os módulos, vou ver quantas aulas tem, vou ver. Então, tipo, você tem uma maior facilidade, pelo menos eu tive, né? Então, isso me ajudou bastante também. Porque planejamento é tudo. Pelo menos eu gosto de me planejar bem. Minha rotina mudou bastante quando eu conheci o estratégia, até porque eu não estudava tanto, né? Eu estudava simplesmente. Tá, eu cheguei em casa, cheguei depois da escola, vou fazer uma lição de casa. E aí não dava para ter um planejamento mais rígido, porque é o que eu disse, na escola você não sabe exatamente o que você vai ver. Os professores, eles decidem, tipo, pelo menos na minha escola, eles decidiam, a gente vai ver tal frente hoje, enfim. E o estratégia, meu, ele já te fala, você consegue planejar, bom, eu vou ver isso, 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 isso. Então, tipo, eu comecei a estudar mais, porque eu tava mais planejado. Então, tipo, eu comecei de tarde, eu tinha um tempo, eu comecei a ter um tempo dedicado maior para estudos, né? Não somente lição de casa, sabe? Então, eu comecei a usar mais o estratégia e aí, com certeza, mudou minha rotina por conta disso. Meus maiores acertos, eu acho que foram as revisões. Quando eu terminava uma matéria, terminava uma videoaula, fazia os exercícios, eu não simplesmente deixava ela de lado, pronto, nunca mais eu via essa matéria. Não, eu fazia várias revisões. Semanalmente, eu via as matérias que eu mais tinha dificuldade. E isso foi ajudando a memorizar. Porque, claro, você vê a videoaula já está na sua cabeça, mas e daqui a uma semana, daqui a duas? Então, eu sempre revisava. Outra coisa que eu acho que deu certo foi o caderno de exercícios, que era um caderno que eu colocava os exercícios que eu achava difíceis ou que eu tinha errado. E aí eu fazia anotações, tipo, eu não escrevia a questão inteira, eu simplesmente escrevia algo que faltou ali, algo que faltou para eu chegar na resposta certa. Por exemplo, se faltou eu lembrar de uma fórmula, eu escrevia essa fórmula e como eu poderia usar em um exercício, que era o exercício que eu errei, sabe? Então, tipo, chegou um momento que esse caderno estava lotado, lotado. E isso é bom, porque errar é muito bom os exercícios. Errar é bom, porque você sabe que você tem que acertar agora, você sabe que você tem que ir melhor. E outra coisa que eu acho que eu faria diferente, uma coisa que eu faria diferente é que no começo eu tava meio pirado assim, sabe? Meu, preciso estudar, preciso estudar, preciso estudar. No começo eu digo, tipo, no começo quando eu comecei a pegar firme mesmo. Eu tava, vou estudar muito, 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 muito. Só que eu acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que precisa ter um descanso, precisa ter alguma coisa que vá te tranquilizar, por exemplo, nem que seja um amigo seu, sair com um amigo, sair com a família. Por exemplo, por exemplo, tenho namorada e ela foi essencial também para isso. Então, algo que eu melhoraria era relaxa, tipo, não precisa ser desesperado. Planejando tudo, cumprindo suas metas de planejamento, dá para ir, tranquilo. Porque se você ser desesperado, querer fazer tudo rápido, você não vai render nada. Então, é isso que eu faria diferente. Mas depois eu consertei, então deu tudo certo. Minha rotina, quando eu comecei a estudar, a pegar firme mesmo,
era mais ou menos assim. Eu acordava 6h30, ia pra escola 7h30, ficava na escola até meio-dia e 50. De meio-dia e 50 até 2 horas, eu almoçava e relaxava. Preparação para começar os estudos. 2 horas eu começava os estudos. E aí é o seguinte, como eu tinha um planejamento, eu tinha meio que metas. Porque no começo, antes de tudo, antes de começar os estudos, eu tinha planejado, bom, esse dia eu vou ver essas aulas, esse dia eu vou ver essa aula. Então, tipo, em fevereiro eu já tinha exatamente tudo que eu ia ver já em setembro, sabe? Era uma parada de, bom, eu cumpri minha meta, foi rápido. Eu comecei 2 horas, eu terminei 4 horas a minha meta. Eu poderia estar estudando? Poderia, mas aí eu vou estar me esforçando muito, muito, muito. Tempo que eu poderia gastar para relaxar e render muito mais amanhã. Porque se eu continuasse estudando, 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 que é o que eu disse de estudar desesperadamente, talvez você fique cansado e no dia seguinte você não renda. Então tá, beleza, você terminou em 2 horas sua meta? Fechou. Então era muito relativo quanto tempo eu demorava nos estudos, porque era basicamente minhas metas. Tinha dia que eu estudava história, que eu tinha mais facilidade, então eu terminava mais rápido. Agora, dia de física e matemática, eu terminava bem mais tarde. Tinha dia que eu terminava 8 horas, ou 9 já 9h30. Então, tipo assim, e é por isso que você precisa também ter um certo descanso quando você tem facilidade nas matérias. Por exemplo, se eu estou estudando história, eu demorei só 2 horas para terminar a história, no dia seguinte talvez seja o dia de matemática e física, que eu vou cansar mais. Vou terminar 9h30. Então é bom eu relaxar, eu vou para casa da minha namorada hoje, vou sair com meus amigos. Então era muito relativo o tempo que eu estudava. Era mais ou menos, eu terminava em média, 6 horas, tinha dia que eu terminava 5, tinha dia que eu terminava umas 9, sabe? Por aí. Eu nunca pensei em desistir do vestibular, do sonho de ir para San Fran, mas realmente tinham dias que eu pensava, meu, é a USP, né? É difícil pra caramba, meu. E principalmente quando eu estudava matérias que eu não gostava, tipo física, matemática, eu ficava, meu, será que eu preciso mesmo ir? Mas isso no dia seguinte já mudava. No dia seguinte eu já estava mais no pique, então eu acho que eu nunca desisti. Mas sempre tem essa coisa assim de, meu, será que eu preciso mesmo disso? Será que realmente, sei lá, ir para uma outra faculdade não vai valer a pena também? E o que eu fazia era simplesmente parar de estudar. Naquele dia eu parava de estudar, porque minha cabeça já estava saturada, eu simplesmente parava, descansava, e no dia seguinte já, meu, não, bora estudar. Então eu acho que o problema é o cansaço. Então quando a pessoa está cansada, ela tem esses pensamentos mesmo, quando está com dificuldade na matéria. E geralmente está com dificuldade na matéria, pelo menos comigo era assim, porque eu estava cansado, eu não estava absorvendo mais nada, e aí ficava difícil. Então eu simplesmente descansava, porque não tem problema nenhum descansar, tipo, parar para descansar. É assim, é até melhor você descansar 2 horas para fazer outras 3 horas bem rendidas do que fazer 5 horas inteiras só sem render nada. Então eu vou por esse lado de descansar também é saudável e vale muito na sua aprovação. Então, na minha semana de provas, vamos supor que a prova era no domingo, segunda, terça, quarta e quinta, geralmente quinta não, segunda, terça e quarta eu estudava e o resto dos dias simplesmente não queria mais saber de estudar. Eu ia para casa da minha namorada, eu saía com meus pais, enfim. Eu também, todos os dias da prova, todos os dias na manhã, sabe, de manhã, a prova de tarde, de manhã, todas as provas que eu fiz, eu ia pro parque, caminhar, respirar, sabe, ouvir umas músicas, simplesmente descansar a cabeça, né, simplesmente desestressar 100%, né, então foi essa a minha rotina, eu simplesmente não estudava próximo do dia das provas, eu, assim, só 4 dias antes, sabe, então foi assim. No dia da prova, para desestressar, além de caminhar, ir pro parque, tal, ouvir música, ficar com as pessoas que eu gostava, na hora da prova em si mesmo, em momentos muito estressantes, por exemplo, antes da prova, eu procurava sempre fechar o olho, respirar bastante, sabe? Até rezava, porque dá uma tranquilidade maior. Na hora da prova, mesmo também, tinha, por exemplo, depois de
de terminar uma matéria cansativa, ou até mesmo quando você está cansado mesmo, quando eu estava cansado, eu falava, tá, eu tô com tempo? Talvez não esteja com tanto tempo assim, mas tudo bem, eu vou perder um pouco de tempo agora para compensar na produtividade depois. Então eu parava, eu pedia para ir no banheiro, comia alguma coisa. Eu comia sempre, sempre, sei lá, a cada 10 questões eu estava comendo e bebendo água e respirando. Eu acho assim que vale muito a pena você perder um pouco de tempo da sua prova para você respirar e para render melhor. Então eu fazia sempre isso também, para manter a tranquilidade, para ficar mais calmo também, para evitar o cansaço, fadiga. No dia que eu vi que eu fui aprovado, eu vi na lista mesmo, tava eu, minha mãe e minha irmã, e nem fui eu que vi meu nome, foi minha irmã, ela simplesmente gritou, passou! Aí todo mundo começou a gritar também, foi muito legal e aquele dia foi fenomenal. Eu saí para almoçar fora com os meus avós, tal, todo mundo, me pintaram também, aí eu saí na rua todo pintado de USP, direito, tal. E assim, foi muito legal mesmo, foi um dia assim inesquecível, muito legal. E depois também rasparam meu cabelo, pô. Eu fiquei triste. Mentira, foi uma legal também. 2022 foi um ano muito chato. Vou falar porque foi realmente muito chato. Então, no ano do seu vestibular, você realmente precisa ter alguém para te apoiar. É essencial. Senão não dá. Eu achei assim, principalmente foi minha namorada, que me apoiou muito. Ela, tadinha, me ouvia muito, ouvia minhas inseguranças e tal. E ela foi assim, quem eu acho que foi a top um que me ajudou mentalmente, sabe? Porque você precisa ter seu mental em dia. E é muito difícil ter um mental em dia no ano do vestibular. É normal, mesmo você estudando pra caramba, você vai ter as suas inseguranças. É normal, porque você tá aprendendo muito, você tem medo de esquecer, você tem medo de, tá, eu tô estudando tudo, e se for pra nada, sabe? É completamente normal. Todo mundo é assim. Conversando aqui com o pessoal também que foi aprovado, todo mundo é assim. E assim, você precisa ter alguém que te apoie. Tipo, no começo do ano eu tava meio meu, será que dá certo namoro com estudos? E dá, assim, se sua companheira te apoiar, tal, ser um porto seguro mesmo e compreender que você não vai estar 100% para ela, mas sempre que puder você vai estar com ela, aí rende, aí é bem produtivo e realmente a Lê me ajudou muito nesse sentido. Minha maior inspiração no direito, com certeza, é meu pai. Tanto por conta da influência, porque ele tem um pezinho, né? Como eu já falei, ele tem um pezinho na minha decisão, mas ele nunca me obrigou a nada. Eu simplesmente olhava assim para ele e falava, meu, eu quero ser igual a ele, assim, quero ter esse sucesso, essa desenvoltura, essa lábia igual ele. E ele falando assim do direito, com certeza ele se tornou a minha referência número um, sabe? Para seguir no ramo. Então, ele com certeza foi é, ainda é minha inspiração para seguir no direito. É um ano chato. Eu tenho certeza que esse ano é um ano chato, um ano horrível. Eu sei que você está passando. Tenho certeza que você está odiando estudar, mas é normal. Saiba que todos os aprovados também passaram pela mesma coisa. Então, assim, só tenha foco, disciplina, muita disciplina. Seja aqui, ó, meu, vou cumprir minha meta, vou estar aqui, ó. Seja cercado de pessoas que estejam com o mesmo foco que você, que não vão te chamar para, vamos sair toda hora, vamos não sei o quê. Pessoas que te apoiam, que entendem seus sonhos, que vão te apoiar, vão te dar um ombro para você chorar. É claro, é impossível não se sentir insegurança nesse momento, mas, bom, se você está inseguro, com medo de não ser aprovado,
é o primeiro passo para aprovação, porque tem gente que nem se preocupa, então só de você estar inseguro, a insegurança é bom, a insegurança bota medo na gente, faz a gente estudar, então é bom você estar nessa insegurança. Acredite em mim, agora não tá gostando dessa insegurança, mas é só continuar que vai dar tudo certo.